virtude a taxa de desemprego no Brasil aumentou de 11% para 12,2% no primeiro trimestre de 2020. E isso é o equivalente a quase 13 milhões de pessoas desempregadas, segundo dados do IBGE. Visando mitigar o aumento dessa taxa de desemprego, diversas medidas foram tomadas pelo governo, como, por exemplo, a concessão de uma linha de crédito para as empresas que no ano de 2019 faturaram entre 360 mil e 10 milhões de reais, para auxiliar na folha de pagamento dos seus empregados. Além disso, houve a publicação de uma medida provisória prevendo a liberação do fundo de garantia a partir de junho de 2020, até o limite do salário mínimo, que é o equivalente atualmente a R$ 1.045. E também foram promovidas pelo governo diversas alterações nos direitos trabalhistas. Alterações estas provisórias, temporárias para o Estado de... E o intuito deste vídeo é comentar com vocês quais foram as principais alterações promovidas pelo governo pela medida provisória 927, publicada em 22 de março de 2020. Mas antes eu preciso fazer um alerta. Este vídeo ele não é uma recomendação. Diversas dessas alterações na legislação trabalhista ainda vão passar pelo crivo do Poder Judiciário e muitas delas podem ser invalidadas pela Justiça do Trabalho, acarretando na condenação das empresas no pagamento de indenizações aos seus ex-empregados. Só para vocês terem uma noção, a soma dos valores das ações trabalhistas envolvendo questões da já ultrapassa o montante de 570 milhões de reais. Portanto, este assunto ele precisa ser analisado e estudado com muita cautela. Vamos agora às principais alterações que foram promovidas pelo governo. A primeira delas foi com relação às férias. Como sabemos, segundo a regra geral da CLT, para que o empregado tenha direito a férias, ele tem que completar o que chamamos de período aquisitivo, que é um período de 12 meses de trabalho em favor da empresa. E o empregador, por sua vez, ao final do período aquisitivo, tem 12 meses para conceder as férias a seus empregados, que é o que chamamos de período concessivo. E quando o empregador resolve conceder as férias ao seu empregado, ele tem que avisar com 30 dias de antecedência, que é para que aquele empregado consiga programar melhor esse período de descanso. E no que tange ao pagamento das férias, ele deve ser efetuado sempre com 48 horas de antecedência do início de fruição desse período de descanso. E também deve ser feito com um adicional de 1/3 sobre o salário, que é para que o empregado consiga pagar, além das suas despesas mensais, uma viagem, por exemplo, algo extraordinário para aquele período de descanso. Um empregado que recebe um salário de R$ 3.000 no período de férias vai receber o equivalente a aproximadamente R$ 4.000. E a medida provisória 927 flexibilizou algumas dessas questões relativas às férias. E a primeira questão que foi flexibilizada foi o período aquisitivo. Segundo a medida provisória 927, o empregador, durante o estado de pode antecipar as férias dos seus empregados, ou seja, não é mais necessário neste momento que seja completado o período aquisitivo para que o empregado usufrua de férias. Portanto, se uma pessoa entrou na empresa agora, em fevereiro de 2020, em maio, ela já pode ser colocada de férias pelo seu empregador, sem que seja necessário que seja completado o período aquisitivo de 12 meses. Também houve flexibilização no que tange ao pagamento das férias. Segundo a medida provisória, agora, quando o empregado é colocado de férias, ele só deve receber o pagamento no mês subsequente ao início das férias. Alguém que começou a usufruir do seu período de descanso em maio de 2020 somente receberá o valor relativo às férias até o 5º dia útil de junho de 2020. E o adicional de 1/3 foi permitido que seja pago somente no final do ano, junto com o 13º, portanto no final do ano de 2020. E para finalizar, com relação às férias, também houve uma previsão na medida provisória de que os empregados que estão no grupo de risco devem ser priorizados na antecipação dessas férias. Uma outra flexibilização que foi promovida pela medida provisória foi com relação ao fundo de garantia, aquele que é recolhido mensalmente no importe de 8%
do salário. A medida provisória trouxe que o fundo de garantia relativo aos meses de março, abril e maio de 2020 não precisa ser recolhido nesses meses e pode ser pago a partir de julho de 2020 em 6 parcelas mensais. E agora eu vou tratar com vocês de uma flexibilização que, na minha opinião, é a mais polêmica, que é com relação ao banco de horas. Como sabemos, o banco de horas existe como uma forma de beneficiar o empregado, ou seja, naqueles dias que ele trabalhar um pouco a mais, ele poderá em outros dias trabalhar menos. Isso deve ser combinado entre empregado e empregador. Mas a medida provisória flexibilizou, desvirtuou um pouco até o Instituto do Banco de Horas, de forma a beneficiar também os empregadores. E como que essa medida provisória beneficiou os empregadores? Para aquelas empresas que foram obrigadas a interromperem as suas atividades em virtude de atos do governo, municípios, mas continuaram a pagar os salários e benefícios trabalhistas dos seus empregados, ela poderá, no futuro, exigir que as horas que não foram trabalhadas agora, nesse período de calamidade pública, sejam compensadas pelo empregado no futuro, trabalhando a mais. Portanto, se o empregado ficar, por exemplo, um mês sem trabalhar e a jornada dele for de 8 horas diárias, ele ficará devendo aproximadamente 220 horas para a empresa. E no futuro, ele terá que trabalhar para além da sua jornada normal de trabalho, respeitado o limite diário de 10 horas, até compensar todas as 220 horas que ele ficou sem trabalhar nesse estado de mas continuou recebendo o seu salário e benefícios trabalhistas. No que tange à medida provisória 927, essas foram as principais alterações. Houve também uma alteração relativa ao teletrabalho, home office, mas essa eu já comentei no primeiro vídeo que eu postei no meu canal. Então assistam o primeiro vídeo que lá eu trato das principais alterações com relação ao home office. E agora eu quero responder uma pergunta que muita gente tem me feito, que muita gente está com dúvida, que é, no período nesse estado eu posso ser normalmente dispensado pela empresa ou eu teria algum tipo de garantia provisória no emprego, alguma forma de proteger o meu emprego? Nas medidas provisórias que foram publicadas e na legislação trabalhista, regra geral, não existe nenhuma garantia provisória no emprego em virtude do estado de o empregado ele pode ser dispensado sem justa causa pela empresa nesse período. Todavia, evidentemente, a empresa tem que pagar as verbas rescisórias devidas. E quais são essas verbas rescisórias devidas para quem for dispensado sem justa causa pela empresa? É o saldo de salário dos dias que trabalhou no mês em que foi dispensado, o aviso prévio, que pode ser trabalhado ou indenizado, o 13º salário proporcional aos meses trabalhados no ano da dispensa, as férias que tenham ficado para trás e a multa de 40% sobre o fundo de garantia. E além disso, o empregado ele tem direito a acessar, a sacar a integralidade do fundo de garantia do período que trabalhou para esse empregador. E além disso, se habilitar no programa do seguro-desemprego. Portanto, quem for dispensado agora não ficará totalmente desamparado. E se porventura a empresa não pagar as verbas rescisórias, o empregado, o ex-empregado no caso, tem que ingressar com uma reclamação trabalhista pedindo que a Justiça do Trabalho condene a empresa ao pagamento dessas verbas rescisórias. Essas foram as principais alterações promovidas na legislação trabalhista pelo governo visando a manutenção dos empregos. Espero ter ajudado. Valeu! Sou Pedro Molina, advogado trabalhista.